Boa tarde a todos. Nós vamos dar início à reunião de atendimento fraterno do Centro Espírita Amor em Jesus, que acontece todas as terças-feiras, das 17h30 às 18h. Então, nós vamos dar início lendo a página de preparo do dia de hoje, que é do livro Calma, psicografia do Chico Xavier, Espírito de Emmanuel. A página de hoje, o título é Acerto de Contas. O companheiro terá tido estranho comportamento, agredindo-te ou prejudicando-te. Não te deis a reações precipitadas sob o pretexto de justificar-te. Imagina-te antes de tudo em lugar dele. Como te desinibirias se tivesses uma pessoa querida avizinhando-se da morte? Que comportamento seria o teu ante determinada moléstia que te corroesse o corpo no momento em que alguém te lembrasse o peso de uma dívida? Se te vês à frente de um louco, não podes ignorar que será impossível curá-lo com marteladas na cabeça. Diante de um prejuízo material, mesmo de grandes proporções, se pode sustentar-te sem que o devedor consiga solvê-lo, mas vale esperar que provocar um rompimento de consequências imprevisíveis. Pensa nas ocasiões em que corações amigos te haverão desculpado as próprias faltas. Medita nas pessoas queridas, para as quais muitas vezes terás de impetrar a benevolência dos outros, algumas vezes até mesmo desses outros, a quem talvez pretendas constranger com desafios e exigências. Em qualquer acerto de contas, medita na extensão das nossas dívidas para com Deus e asserena-te, na certeza de que, acima de todos os conflitos, a paciência vale mais. Emmanuel. Então, depois de lida a nossa página, vamos fazer a nossa prece para que a gente possa iniciar a nossa conversa de hoje. Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, querido Mestre, neste momento agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesta tarde falando um pouquinho mais do Evangelho. Que Jesus, o nosso Mestre, e os mentores amigos possam inspirar-nos para que possam sair, através das minhas palavras, os ensinamentos necessários que precisamos para que possamos nos tornarmos espíritos melhores. Envolve cada lar deste planeta com a tua luz. Ampara todos os doentes, ampara as famílias de todos aqueles que perderam seus entes queridos. Envolve-os nessa vibração de amor e de paz. E assim, agradecidos, pedimos a permissão para que possamos fazer o estudo da tarde de hoje na tua santa paz. Que assim seja. Bom, então, o Centro Espírita Amor em Jesus, ele fica localizado ali perto da Secretaria de Saúde, na rua Atílio Viváqua, número 100. E toda terça-feira a gente se reúne ali de 5h30 às 6h, nesse estudo de atendimento fraterno. Nesse dia a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma palestra de 20 minutos, meia hora. Após nós temos o passe, a água fluidificada. E é o dia que nós atendemos as pessoas que nos procuram para uma conversa, seja de que natureza for. Um desabafo, um esclarecimento. Então sempre tem antes da pandemia, era assim que acontecia. Então 2 pessoas atendiam. Agora, com o advento da pandemia, a gente está fazendo as palestras assim gravadas, mas seguindo o Evangelho, como a gente sempre fez às terças-feiras.
E o atendimento fraterno, ele está sendo feito via WhatsApp. Então tem um número que a pessoa pode ligar, agendar, para que na terça-feira, às 18 horas, ela possa ser atendida. Se for alguma emergência, ela é atendida até antes disso, né? Mas normalmente acontece assim. E aí o número a ser ligado é o 28 981 14 6089. Esse é só às terças-feiras que a gente agenda e atende no final da tarde, às 6 horas. Mas tem um outro telefone e o atendimento é qualquer dia da semana e o horário é de 8 às 22. Só que o código é o 27, porém o custo é de ligação local. Então é o 27 33 00 5000. Então essa é uma equipe da Federação Espírita do Espírito Santo que atua fazendo esse atendimento, onde tem diversos participantes. Então eu sou uma participante, tem outras de outras casas espíritas aqui da região e de todo o estado. Tá? Então esse daí é um atendimento contínuo, para só, né, de 22 até as 8 da manhã que não tem atendimento. Mas os outros horários, qualquer horário que ligar, vai ter alguém para atender. Se no momento estiver ocupado, a ligação será retornada depois, ok? Então esses esclarecimentos antes da gente começar. Então agora, né, nós vamos falar do nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Itens 5 e 6, os inimigos desencarnados. Então, quando nós falamos em inimigos desencarnados, nós que acreditamos na reencarnação, nós sabemos que nós podemos levar conosco inimigos para o mundo espiritual. E sendo assim, temos inimigos aqui, tanto na parte material quanto espiritual. Então, nós vamos falar um pouquinho disso. Então, nós sabemos, né, já que nós somos reencarnacionistas, nós acreditamos na reencarnação, nós sabemos que a morte não vai nos livrar dos nossos inimigos. Bom, se a morte não nos livra dos nossos inimigos, então a solução é a gente não ter inimigos. Porque nós vamos continuar com eles estando no mundo material ou no mundo espiritual. Então, porque a morte ela vai nos livrar apenas do corpo físico desse inimigo. Então eu não vou estar vendo ele, eu não vou estar vendo, se eu estou encarnada. Mas ele vai continuar junto comigo através das minhas próprias vibrações. Então é importante a gente o quê? Tentar se reconciliar com os nossos inimigos enquanto ainda estamos no planeta Terra, enquanto ainda estamos no mundo material. Procurar o máximo que nós pudermos nos reconciliarmos com os nossos inimigos, para que a gente não os leve para o mundo espiritual. Então, às vezes, vamos dizer, nós estamos aqui, temos um inimigo, aí esse inimigo vem a falecer. Aí a gente fala assim, me livrei, graças a Deus morreu. Só que ele continua vivo. E a inimizade continua, com mais facilidade até para nos achar, para estar mais perto da gente. Porque às vezes o inimigo encarnado, ele está numa rua, a gente passa na outra, ele está numa calçada, a gente vai para outra. E o desencarnado a gente não está vendo, então ele pode estar lado a lado conosco e a gente não está percebendo. Então o interessante é que nós nos reconciliemos enquanto estamos no plano físico. Então Jesus sempre nos recomendou amar os nossos inimigos, está lá escrito, né? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Então, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou amar a quem me odeia? Como é que eu vou amar meu inimigo? E uma forma da gente amar é começando a orar por eles. É o primeiro passo. Porque às vezes a gente não consegue estar perto, né? Não consegue ou não tem oportunidade.
Mas através da oração, a gente consegue esse contato. Então nessa oração é o quê? É enviar o máximo possível de boas vibrações e não pensamentos de ódio. Não é orar para que ele se dê mal, é orar para que ele te perdoe. Se foi ele que te fez o mal, mesmo assim você perdoa e pede perdão, porque de repente em outras encarnações foi você que fez o mal. Então, amar o inimigo não é ele ter afeição, não é ele trazer para dentro de casa, não é isso. É a gente fazer o quê? Fazer o bem a ele, não desejar o mal a ele, orar por ele, ter no nosso coração, ter assim, de coração realmente, essa vontade de que ele encontre o caminho dele e que ele seja feliz, independente de nós. Então, quando a gente faz isso, a gente está ajudando a ele e a nós mesmos. Então, amar o inimigo é a gente não ter ódio por ele, é a gente não ter desejo de vingança, não ficar feliz com a derrocada dele. Isso já é amar o nosso inimigo, né? E nós temos que nos reconciliar com ele enquanto está vivo, justamente por causa disso, porque um inimigo desencarnado pode nos trazer muitos malefícios, que mais à frente, em outros estudos, serão falados. Mas esses malefícios são vários, né? A gente fala da obsessão, no Espiritismo a gente vive falando isso, é o quê? É o espírito que fica ali te influenciando nas suas atitudes, induzindo você às vezes a fazer determinadas coisas. É lógico que ele só vai conseguir isso, por quê? Porque você também tem esse pensamento e atrai, você também está com essas mesmas vibrações de raiva, de ódio, de vingança. Então, quando a gente tem esses baixos sentimentos em nós, de baixas vibrações, nós atraímos para perto de nós essas pessoas, esses sentimentos, esses espíritos que também têm esse mesmo sentimento. Isso na vida material como na vida espiritual. Então, a gente tem que vigiar os nossos pensamentos. Vigiar e orai, né? Orar e vigiar. Então, mas vigia primeiro. Vigia seus pensamentos. O que você anda pensando? Como você está pensando? O que você anda fazendo? Né? Então, Jesus nos recomendou que a gente se reconciliasse o mais breve possível com os nossos adversários nessa existência. Para quê? Para que a gente não leve para outras encarnações, para encarnações futuras, esse inimigo. Para a gente não arrastar mais coisas ainda do que a gente já está trazendo até aqui. Se hoje a gente está tomando conhecimento disso, então é o momento da gente fazer o quê? Da gente começar a mudar essa nossa maneira de pensar. Então, um meio eficiente da gente conquistar o nosso inimigo é não o quê? Retribuir o mal com o mal. Então, se ele vem falar com você de uma forma agressiva, grosseiramente, trate-o com educação, com respeito, não altere a sua voz, tenha calma, como diz o livro, né? Tenha calma, tenha paciência. Então, quando a gente, né, conta até 10, se não deu até 10, conta até 20, né? Enche a boca d'água e não responde, né? Vai deixando com que isso aconteça naturalmente. E aí ele vai percebendo assim, nossa, eu ofendo ele, mas ele não me responde, até uma hora que ele vai cansar. E aí, quando você faz isso, você está ensinando a ele também o quê? O bom proceder. Então é uma forma de você perdoar e ensinar ao mesmo tempo. Então a gente não tem que fazer as mesmas represálias. Não é porque ele me tratou mal que eu tenho que tratar mal. Se é um dia que você não está bem, então procura não confrontar. Porque quando a gente confronta, às vezes a gente consegue fazer bobagem. A gente se deixa levar pelo impulso e quando vai ver, falou demais. Aí se arrepende.
Mas aí se arrepende, mas não tem coragem de fazer o quê? Pedir desculpas. E aí isso vai se arrastando. Às vezes a gente está trazendo coisas de outras encarnações por causa, às vezes, desses momentos de invigilância. Então a gente tem inimigos no passado que ainda estão no plano espiritual e que fazem de tudo para ver a gente derrotado. E nós, às vezes, estamos dando a munição para isso, porque estamos invigilante nos nossos pensamentos. O mal proceder nosso só vai o quê? Alimentar e irritar mais esses inimigos nossos. Então nós vamos dar o quê? A munição que ele precisa. Porque nós estamos também o quê? Com as vibrações baixas. Então, a gente, para ser feliz, a gente tem que amar o outro. E amar o outro, quando a gente fala amar o inimigo, não é abraçar, ficar de abracinho, beijinho, não. É não desejá-lo nada de ruim. É não querer que nada de mal lhe aconteça. É orar por ele. É, de repente, nem pensar nele. Então, o Augusto Cury fala uma frase interessante dele. Os inimigos que não perdoamos dormirão em nossa cama e perturbarão o nosso sono. Então, quer dizer, aquele inimigo a gente leva junto com a gente fica remoendo, a gente vai dormir com ele, sonha com ele, a gente fala, tive pesadelo, sonhei com fulano. Por quê? Porque nós estamos levando ele para a nossa cama, nós estamos levando para o nosso sono. Ao invés de que fazer o que na hora de dormir? Orar por ele, pedir perdão por aqueles a quem a gente fez mal e às vezes não lembra ou fez sem intenção, mas a gente peça perdão a si mesmo. Então, assim, existem maneiras para a gente reverter essa situação, porque não é fácil a gente amar o inimigo. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É domar as nossas paixões animais, né? Esses nossos impulsos, esse nosso instinto que falou, levou, né? Bateu, levou, pisou no meu calo, eu respondo. Então, quando a gente faz isso, a gente está deixando as nossas paixões animais dominarem totalmente o nosso pensamento, o nosso eu. Porque se a gente raciocinar, a gente vai ver, puxa vida, se eu tivesse parado para pensar, eu não tinha feito dessa forma. Eu não teria respondido. Ah, falou, respondo na lata. E aí que está o erro. Porque se a gente parar e pensar, muitas coisas a gente não falaria e não faria. Então, para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que fazer o quê? Purificar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E nós só conseguimos isso através do quê? De uma boa leitura, de uma boa música, de boas conversas, de estar ligado às pessoas que pensam em coisas boas e não a pessoas que inflamam e que incentivam esse nosso lado animal. Então a gente tem que se cercar de pessoas que nos influenciem a fazer o quê? O bem. E não aqueles que nos incentivem a ir à briga, a partir para a luta. Não, não é assim. A gente tem que partir para a luta, para o trabalho, para fazer o bem, a caridade. Aí sim. Agora, partir para a luta, para a briga, para a confusão, não. É a gente utilizar aquela frase, é preferível ter paz do que razão. Né? Às vezes é melhor a gente deixar as pessoas acharem que a gente é bobinho ou que... coitada, é melhor ser desse jeito. É melhor a gente perdoar do que ter que pedir perdão. É melhor a gente ser ofendido do que ofender. Não é? Porque quando a gente ofende, o nosso erro é muito maior. É muito mais grave quando a gente fere as leis de Deus. Então é importante a gente pensar nisso. Outra coisa, né? É a gente ter benevolência para todos aqueles inimigos nossos, sejam eles encarnados ou desencarnados, porque nós temos benevolência apenas para com aqueles que nós amamos. Aqueles a quem nós não temos afeição, nós não somos benevolentes. E a benevolência, ela tem que ser para todos, não só para um. E aqui na página de preparo que eu estava lendo, né?
ele fala, né, que às vezes, ele fala que diante de um prejuízo material, mesmo de grandes proporções, se pode sustentar-se sem que o devedor consiga solvê-lo, mas vale esperar que provocar um rompimento de consequências imprevisíveis. E aí, quando a gente não tem esse instinto da bondade, às vezes numa situação dessa, a gente leva uma pessoa a fazer atos insanos contra ele ou contra terceiros. Quantos casos a gente conhece aí de pessoas que morreram por causa de dívidas, ou se mataram, né? Ou suicidaram por causa disso, porque alguém foi lá cobrar. Será que a gente quer carregar isso? Se eu tenho o meu sustento, se eu posso esperar mais um pouco, por que eu vou colocar forca no pescoço do outro? E aí é um inimigo que eu estou acarretando para mim. Não está dizendo aqui que a gente não tem que pagar nossas dívidas, não está dizendo que a gente não tem que cobrar as nossas dívidas. Não, não é isso. É a gente ser benevolente, a gente saber o momento. Se aquilo ali está me fazendo falta, é uma coisa. Mas se não tá, é só pelo prazer, às vezes, de dizer, ah, não, ele me deve, ele tem que pagar, só pela arrogância, só pelo nosso orgulho de dizer que eu tenho, que eu emprestei. Então vamos pensar nas nossas atitudes com relação a isso. Porque às vezes a gente está induzindo uma pessoa a cometer atos insanos. E aí estamos adquirindo o quê? Inimigos. Inimigos para o futuro e para o presente. E ainda vamos carregar conosco, né, esse arrependimento de ter sido responsável, às vezes, pela morte de uma pessoa. Então, a gente tem que pensar muito. Orar muito, né, gente? Orar. A oração é o que nos salva. André Luiz fala que só o amor socorre por dentro. Então, quer dizer, quando a gente ama, a gente tem esse consolo do interior. A gente consegue orar, a gente consegue amar o outro, independente de quem seja. Porque amar quem nos ama é muito fácil. Amar o inimigo é que é a nossa vitória. Porque amar quem nos ama é fácil demais, né? Então que a gente possa pensar muito bem nisso. Porque a maldade, né, que às vezes a gente fala assim, ah, é mal, aquele sujeito não coisa porque ele é mal. A maldade é um estado temporário. Todos nós nascemos imperfeitos, né, com nossas imperfeições, porque nós nascemos simples e ignorantes e fomos ao longo da vida, das várias encarnações, construindo e escolhendo caminhos que às vezes nos levam para a imperfeição da maldade. Mas é a ignorância do bem. Então nós temos que mostrar o bem a ele. Se ele me fez mal, eu faço bem a ele, como Jesus fez. Até na hora da sua morte, ele nos perdoou por todo o mal que nós fizemos a ele. Então, nós vamos nos tornar perfeitos, todos nós. Mas para isso precisamos começar. E o começo é se cada um começar esse perdão dos inimigos, essa reconciliação com os inimigos, mais fácil se tornará. Tem uma página aqui é só um trecho, né? A página inteira que eu vou ler não, que ela é muito grande. Que o Divaldo psicografou pelo espírito de Joana de Ângeli, que ela fala assim, esse é o trecho final, se eu não me engano ele está no Pão, essa página está no Pão Nosso. Nunca desperdices a oportunidade. Aí vem várias coisas que ela vem nos aconselhando para que a gente não desperdice essa oportunidade, para que a gente possa o quê? Nos reconciliarmos com os nossos inimigos e não fazermos novos. Então diz assim, nunca desperdices a oportunidade de ser aquele que cede em contendas inúteis. Então, quer dizer, às vezes está uma discussão de coisas bobas, de time de futebol, de religião, de não sei o que. Seja o primeiro a ceder, a calar, entendeu? Não leve adiante, dá o stop ali naquilo, não continua.
Então, quando a gente faz isso, a gente está o quê? A gente não está desperdiçando a oportunidade. Muito pelo contrário, a gente está ganhando a oportunidade de não se aborrecer e entrar naquela máxima de novo, de ser feliz em vez de ter razão. Às vezes é melhor deixar para lá. Nunca desperdice a oportunidade de perder no campeonato da insensatez, a fim de ganhar em paz interior. Isso aí, vai ficar lá discutindo, só que não, eu tenho que ganhar. E às vezes são coisas insensatas, coisas que têm a menor importância, mas eu não quero perder em nenhum momento. Então é melhor a gente ganhar a paz interior do que ganhar o campeonato da insensatez. É melhor o que? A gente servir com devotamento, embora outros sirvam se explorando a bondade do seu próximo. Então é a gente servir sem explorar os terceiros. É a gente servir com amor. Nós viemos aqui para servir, não para sermos servidos. Então nós viemos para servir uns aos outros, ampararmos uns aos outros nos momentos difíceis. Não podemos perder a oportunidade de oferecer compreensão e compaixão em qualquer circunstância. Não temos que escolher a circunstância, não, é em qualquer circunstância. Oferecer essa compreensão e compaixão. Porque quando a gente faz isso, a gente está deixando, às vezes, de adquirir inimigos. Não perder a oportunidade de edificar o bem onde te encontras. Quer dizer, em qualquer lugar nós podemos ser úteis, seja na alegria, seja na tristeza, na abundância ou na escassez. Quando na alegria, às vezes é mais fácil, mas às vezes tem gente que não fica feliz de saber que o outro está feliz. Incomoda, a felicidade do outro incomoda ele. Então que a gente tenha a oportunidade de ficar feliz também com a felicidade alheia. E na hora da tristeza a gente poder ser o amparo que o outro precisa. Na abundância a gente saber dividir. E na escassez saber também o que? Pedir, ter a humildade para receber. Não podemos perder a oportunidade de oferecer esperança. Tanta gente desesperançosa, sem objetivo. E nós podemos aproveitar a oportunidade de mostrar quantas coisas bonitas tem. Mesmo onde reina o pessimismo, nós podemos colocar lá a semente da esperança naquele coração que está precisando. Às vezes ela só precisa o quê? De ouvir alguém que tenha esperança para que ela possa ter também. Não podemos perder a oportunidade de ser aquele que ama, apesar das circunstâncias perversas. E aqui vem a questão de amar qualquer um. O pior bandido ama alguém. E nós, às vezes, queremos o mal. Então, nós temos que nos mirarmos no exemplo maior que foi Jesus. Ele amou a todos. Ele amou independente das circunstâncias. Aproveitar a oportunidade de silenciar o mal. E é isso que atualmente não está acontecendo. A propagação do mal, ela está tomando de uma forma total as pessoas. Ao invés de propagar o bem e silenciar o mal, ela está fazendo o contrário. Ela está silenciando o bem, as coisas boas ninguém passa adiante nas correntes de WhatsApp, nem de Facebook, nem de Instagram, entendeu? Isso não passa adiante. Mas se vem uma fofoca, você recebe o bombardeio cedinho de vídeos de fulano, de artista então, entendeu? Coisas que não nos interessam, que não nos dizem respeito. Ao invés da gente silenciar esse mal, a gente está propagando esse mal. Então, que nós sejamos o que silencia o mal. Chegou em mim, não vai adiante. Pelo menos de mim não vai continuar. Se os outros estão continuando, isso é problema do outro. Mas se cada um de nós pensar assim, esse mal não se propaga.
As fake news não vão adiante, porque nós estamos parando em nós, estamos silenciando o mal. Quem diz isso é Joana de Ângeles. Então, ele fala, não perca a oportunidade, ele não, ela, né? Fala, não perca a oportunidade de silenciar o mal, a fim de referir-te àquilo que contribui em favor da fraternidade. Então, a gente só vai fazer aquilo que vai contribuir para o bem, para o mal, não precisamos. Precisamos não perder a oportunidade de perdoar, mesmo aquilo e aquele que aparentemente não merecem perdão. Porque nós, às vezes, também não merecemos perdão. Só que nós esquecemos disso. Mas Jesus nos perdoou lá no momento da crucificação. E será que se a gente parar para pensar friamente, nós merecíamos esse perdão? Então, vamos perdoar o outro. É difícil, claro, mas já falou lá na frente. Com a oração, a gente vai conseguindo fazer isso daí. Não vamos perder a oportunidade também de ensinar o correto. Se eu sei o que é certo, o que está nas leis de Deus, principalmente, por que que eu vou propagar o mal? Se lá diz, né, nas leis de Deus, não matarás, não roubarás, não adulterarás, como é que eu vou propagar isso daí? Como que eu vou compactuar com isso? Então isso daí é questão de adquirir inimigos. Se eu roubo, se eu mato, se eu adultero, eu estou contribuindo com o mal que eu falei que eu não devia, ao invés de ensinar corretamente. E nós temos que ser exemplos, assim como Jesus foi exemplo para nós. Então nós que somos cristãos, que aprendemos com Jesus todos esses ensinamentos, temos obrigação de sermos também exemplos, não perfeitos, porque ainda estamos galgando isso daí, mas precisamos nos mudarmos e assim a gente vai o quê? Deixando de adquirir inimigos e vamos nos reconciliando com os que já temos do passado. Que é isso que nós precisamos agora, nos reconciliarmos com esses inimigos desencarnados, que nós não estamos vendo, mas que possamos pedir perdão nas nossas orações, todos os dias, a todos esses a quem fizemos mal, mesmo que não nos lembremos, aqueles que dessa encarnação ou de outras encarnações, que nós possamos pedir o perdão, para que possamos ser perdoados também das nossas faltas. Então, Joana termina dizendo, nunca te canses de confiar em Deus, seja qual for a situação em que te encontres. Então, em qualquer situação nossa, que possamos ter a certeza que Deus está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos ajudando. Ele confia em nós. Nós precisamos confiar mais em Deus. E que possamos orar por todos esses nossos inimigos. Que possamos colocá-los na nossa oração diária, para que não levemos adiante os encarnados e que possamos nos reconciliar com os desencarnados, para que possamos ter, assim, a sabedoria de enfrentarmos esse embate de uma forma onde o amor é maior, como disse André Luiz, só o amor socorre por dentro. Só o amor é que vai fazer com que a gente tenha essa reconciliação com os nossos inimigos. Então era isso que eu tinha para falar a respeito do nosso tema de hoje. Antes de eu terminar, eu gostaria de fazer um convite a todos. Na próxima sexta-feira, na nossa reunião doutrinária, às 19h30, nós teremos ao vivo, né, o Alexandre Moraes, que falou na nossa Semana Espírita. Ele vai falar o tema Onde está Jesus? Onde está Deus? E eu convido a todos que possam acessar a página do Facebook do Centro Espírita Amor em Jesus, para que possam, assim,
assistir essa palestra. Quantas vezes nós me perguntamos, né, em momentos nossos difíceis, onde está Deus? Mas já vimos aqui, né, que nós precisamos confiar em Deus, que precisamos ter essa fé. Então não percam esse estudo na sexta-feira, às 19h30, vai ser ao vivo, tá? Vai ser uma live, no caso, né? Na página do Centro Espírita Mãe Jesus. Eu te aguardo lá para ver, assistir essa palavra do nosso amigo Alexandre, tá? Que Deus possa abençoar a todos e que possamos então encerrar a nossa pequena contribuição da tarde de hoje, fazendo agora a nossa oração de encerramento. Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, querido Mestre, agradecemos a oportunidade do trabalho que nos deste na tarde de hoje. Que todos os irmãos que se encontram hospitalizados ou que se encontram em seus lares também adoentados, que possam ser socorridos pelos médicos espirituais, que cada lar possa receber as vibrações do nosso Mestre Jesus, que cada lar possa chamar Jesus para dentro dele, que o nosso planeta possa ser abençoado, que possamos tirar um aprendizado maior de tudo isso que estamos passando no momento. Envolve-nos, Senhor, e dá-nos a lucidez para enxergarmos o caminho que leva até Ti, meu Pai. E assim, com muita gratidão, pedimos a permissão para que possamos encerrar esse pequeno trabalho da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E voltando, né, a lembrar do convite, não percam na sexta-feira a live na página do Centro Espírita Mãe Jesus no Facebook, às 19h30, com o tema Onde está Deus? Boa tarde a todos. Fiquem com Deus e uma boa semana para todos.